E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um podcast aqui do Sessão às 6. Sejam super bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro e olha, não dá pra acreditar que chegou o dia de finalmente fofocar com vocês sobre um dos filmes que eu mais estava esperando esse ano, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. É oficial, galera, a nova formação do Quarteto Fantástico já está nos cinemas, dessa vez fazendo parte do grande universo da Marvel que a gente já conhece. Hoje temos bastante coisa para conversar, tá bom? Os maiores momentos, as cenas pós-créditos, o que poderia ter sido melhor. Eu mesmo vi umas coisas que até agora não tenho certeza se gostei ou não, me pergunto se vocês também têm. Então, obviamente, teremos altos spoilers hoje, se liguem. E bora trocar uma ideia, mandem as suas opiniões e críticas de vocês do filme. Nosso Instagram é @sessãoas6, o TikTok @podsessãoas6 e tem também a caixa de comentários para quem tá escutando pelo canal do YouTube, Podcast Sessão às 6, beleza? Bora começar então que eu tô louco pra desabafar com vocês, espero que gostem. A sinopse é a seguinte, meus amigos. Um grupo de astronautas passa por uma tempestade cósmica durante seu voo experimental. Ao retornar à Terra, os tripulantes descobrem que possuem novas e bizarras habilidades. Ao tentar compreender seus poderes, eles têm que lidar com novas ameaças. É dirigido por Matt Shakman, que é uma das grandes mentes aí por trás de WandaVision, uma das séries mais populares da Marvel no Disney Plus, há quem diga a mais popular. O filme, no momento dessa gravação, tá em cartaz nos cinemas, acabou de entrar em cartaz na verdade, e mais pra frente indo parar no catálogo do Disney Plus. De maneira bem resumida, já adianto que, caso vocês ainda não saibam, porque eu vivo falando isso em podcasts aleatórios, mas eu cresci assistindo os filmes do quarteto, né, aqueles do Chris Evans do começo dos anos 2000. Muita gente odeia, mas eu defendo fervorosamente, tenho um carinho enorme e vamos falar bastante deles em alguns momentos da conversa hoje. E já cheguei a ler alguns quadrinhos também, então é uma equipe que acompanho e tenho um carinho já faz um bom tempo. E é por isso que hoje vocês provavelmente vão me ver dando pitaco numas coisas muito pequenas. Hoje eu vou me permitir ser aquele fãzinho meio fresco, que sempre acha que as coisas podem ficar melhores, sabe? Essa meio que é a minha personalidade no podcast hoje. E indo pro cinema assistir, acho que a minha maior vontade era que eu gostasse. Eu fui assistir querendo muito gostar. Querendo muito que fosse bom, porque mesmo gostando dos trailers, não foi como nos trailers do Superman, que eu assistindo já tinha quase 100% de certeza que ia gostar. Aqui ainda restava um pouco de dúvida, a história vai ser boa? Será que vai ser divertido o suficiente? E foram com essas questões que fui conferir na pré-estreia, foi bem bacana. E no geral diria que foi bem positivo. Dessa vez queria começar pelos pontos altos da história e quero também saber quais foram os de vocês. A batalha final do Galactus em Nova York me deixou muito tenso, minha pressão quase vai com Deus, mas de cena preferida mesmo foi toda a sequência do primeiro encontro do Galactus até o nascimento do Franklin. Sério mesmo, eu tava muito desacreditado que um vilão como o Galactus daria certo num filme. Tinha muito medo da presença dele fazer as pessoas pararem de levar o filme a sério, ou achar que a história agora de repente tá boba demais, ou que é irracional demais pra continuar imerso na história, levando super a sério. Agora, aqui vai uma opinião super polêmica, pelo menos eu acho, né? Todo mundo falou mal do filme de 2007 quando viu que o Galactus era só uma nuvem preta, mas eu achei mais realístico do que um gigante de armadura de sei lá quantos metros vindo devorar a Terra, tá ligado? Essa adaptação no formato de uma anomalia escura, quase como um parasita, uma entidade, uma doença espacial, digamos assim, vindo em direção ao nosso planeta, sempre me pareceu mais fácil de acreditar do que a versão original dele nos quadrinhos. Nunca foi um vilão que me chamou muita atenção, pra falar a verdade, então eu não sou fã desse vilão, mas respeito demais todos os fãs que esperaram décadas até finalmente chegar uma versão fiel ao material original, né? E por que eu tô falando tudo isso?
Eu tinha receio de ser essa pessoa que não consegue mais levar o filme a sério por causa de um Galactus super fiel aos quadrinhos, sabe? Então imagine a minha surpresa quando chega a cena que o vemos pela primeira vez na sua nave, né? Só aquela silhueta, os olhos brilhando, a voz super grossa do ator. Foi assim, sensacional. Eu amei todas as sensações que aquela cena me deu. De estar no espaço explorando o desconhecido, um ser tão misterioso e macabro que já chega falando que quer a criança na barriga da Sul, que nem nasceu ainda. Foi estranho, assustador, macabro e realmente senti um clima de terror, assim, por uns minutos, do perigo do desconhecido. Então me surpreendi o quanto eu gostei do nosso primeiro encontro com ele. Foi o ponto alto da história pra mim, e o segundo foi a sequência do parto, né? Que ele olhou pra Sul e de repente o bebê já tava querendo nascer, e toda a agonia dela ter que parir em gravidade zero dentro da nave, ao mesmo tempo que a surfista prateada tava perseguindo eles pelo espaço. Nossa, mano, aquilo foi uma loucura muito grande. A gente vai falar mais sobre o Franklin mais pra frente, mas acho interessante que um ser tão especial, que vai estar tão conectado com o espaço sideral e as galáxias, nasceu justamente no espaço, né? Fora da Terra. Até o seu nascimento foi épico e dramático, então imagina o futuro dessa criança. Se fosse qualquer outro diretor ou roteiristas, o nascimento seria num hospital, super bonitinho e pronto. Mas eu gostei que eles transformaram isso numa cena de perseguição louca, tão sci-fi. Foi muito criativo. Minhas partes favoritas com certeza são essas. O diretor mesmo, o Matt Shakman, e sua equipe também merecem um destaque aqui pela direção que escolheram levar esses personagens, porque pensa só, Hollywood não só já tentou umas 3 vezes fazer essa equipe funcionar, mas quando conseguiu, não se chamava Quarteto Fantástico, se chamava Os Incríveis, né, da Pixar, aclamado pelo mundo todo. Quando a gente para pra pensar, são equipes muito parecidas, e Os Incríveis realmente decolou, é um sucesso até hoje, tanto que o terceiro filme já foi anunciado, né. Então, em relação ao quarteto, os filmes não são muito bons e eles ainda têm uma baita concorrência com Os Incríveis, né? Concorrência que eu digo mais no sentido de originalidade, que os poderes são parecidos, muita gente vai fazer comparações. Então, a ideia de ainda assim tentar mais uma vez é bem ousada e arriscada, então eu gostei que eles apostaram em visuais mais únicos, no retrofuturismo, né? A versão que os anos 60 tinha de como seria o futuro. Sem contar que é diferente de tudo que a Marvel já fez até agora, né? Visualmente, os sets de filmagem, me senti completamente no futuro dos anos 60. Foi muito gostoso. A atenção aos detalhes é muito legal. Na primeira cena mesmo, juro pra vocês, do casal no banheiro, eu só consegui prestar atenção no banheiro deles. Um banheiro enorme, vermelho, nossa, lindo, lindo, lindo. Podem até dizer que a história é clichê ou genérica, que é isso ou aquilo, mas uma coisa que ninguém pode tirar desse filme é que ele é visualmente criativo, ousado, pelo menos dentro desse gênero, né? Mano, tem umas cenas tão bem filmadas. Aquela do Johnny no espaço olhando pra surfista, ela inclinando pra ver ele e a silhueta do planeta no fundo, uns visuais assim belíssimos. O rosto do Johnny refletindo no corpo prateado da surfista, muito, muito bem feito realmente. E saber que o cara que fez WandaVision tá por trás só justifica tudo isso. Outra produção da Marvel com uma pegada bem nostálgica. Então, com certeza, essa estética e atmosfera elevou bastante a história. Até as câmeras usadas, né, os filtros, os figurinos, aquela parte do filme recapitulando a ida deles ao espaço, tudo mostrado em filme mesmo, né, pelo menos eu imagino, foi ótimo, assim, bem diferentão. Mas apesar disso tudo, de ter ótimos momentos, de no geral ser um bom filme, não é perfeito, né? Tiveram umas coisas que o impediram de ser incrível, sensacional, pelo menos pra mim, e que também vale a pena trazer aqui. E quero muito saber se vocês concordam ou não, se vocês tiveram essas mesmas impressões ou não. Primeiro de tudo, é uma história apressada, não tem o que fazer. Na verdade, o ritmo é muito estranho, porque tem umas partes bem mais lentas e dramáticas, o que não me incomodaram, mas logo depois parecia que a história estava passando num ritmo tão apressado, eles não sabiam como salvar o planeta do Galactus. Depois o Reed teve a ideia de teleportar o planeta para mais distante do Galactus. Logo depois, todas as torres espalhadas pelo planeta já foram construídas, e quando vê, eles já vão testar a ideia, aí minutos depois, do nada, a gente tem a história de origem da surfista prateada. E a impressão que eu tive foi que todos esses pontos narrativos super importantes
aconteceram em tipo 10 minutos de filme, coisas que podiam ser melhor trabalhadas, fazer o público sentir um pouco mais a dificuldade de se construir essas torres ao redor do mundo, de ver os outros governos ajudando, dando opinião sobre. Todo mundo do planeta, todos os governos concordam com essa decisão. Por quê? Então, no geral, eu senti que teve uma tensão na história, mas foi muito corrido. Outro ponto também é que o roteiro tem uns momentos ao longo da história que na hora talvez você nem ligue muito, mas depois, quanto mais você pensa, mais se questiona se realmente é um filme bem pensado. Alguns são mais bobos do que outros, claro, pra ser justo, mas vale trazer. Mas alguém achou estranho que o homem mais inteligente da Terra consegue criar robôs, trajes espaciais, inventou o teletransporte, mas não pensou em colocar na nave a opção de camuflagem, e ao invés disso ele precisa ficar pedindo pra sua esposa grávida deixar a nave invisível? Tipo assim, foi um jeito legal dela participar da cena, da missão, foi um trabalho em equipe realmente, mas é surreal. Se você olhar para a história da humanidade, e isso aí já é uma realidade, né? No caso, equipamentos de camuflagem e tudo mais. Aí o cara, teoricamente mais genial da Marvel, não pensou em colocar, e a coitada lá tentando parir e tendo que camuflar a nave. A cena foi legal, foi massa, mas isso em especial é ridículo e não faz sentido nenhum. Ah, e todos nós podemos concordar que se ela não tivesse inventado de ir para essa missão espacial grávida, muita coisa não teria acontecido, né? Eles dão a entender que o Galactus só teve noção da existência do Franklin porque ela inventou de ir junto. Se não fosse por isso, muito provavelmente o dilema de precisar escolher entre sacrificar a Terra e a criança não seria necessário, nem seria uma opção, na verdade. Agora, uma coisa no roteiro que eu senti falta muito, tipo assim, de verdade, foi só ter passado mais tempo com o quarteto. A história quer deixar tão claro que o Franklin tá chegando e que ele vai ser uma peça fundamental no futuro da Marvel, que a gente não tem tempo de ter intimidade nem com essa geração atual da equipe, quem dirá se importar com a próxima geração que acabou de nascer, sabe? Por isso a ideia da Sue já estar grávida aqui nesse primeiro filme introdutório é muito arriscado. Primeiro que eu não aguento mais ver todo herói da Marvel tendo um filho, eu já perdi as contas de quantos heróis já tem filho. Até o T'Challa, que foi o ex-Pantera Negra, que já faleceu, né, o personagem, até ele já teve um filho. Aonde que eles vão achar espaço para essa ruma de criança, eu também não sei. E falem o que quiser dos filmes dos anos 2000, mas lá o casal só começou a discutir a possibilidade de ter um filho no segundo filme. Que no final eles só se casam e pronto. E dá um tempo antes de conhecermos as próximas gerações, garante que quem tá assistindo passe um tempo com a equipe de agora. Que você conheça mais de cada um, que crie uma afinidade. Aqui nesses primeiros passos, eu admito que o jeito do bebê estar tão conectado à história foi esperto, fez sentido. Realmente ele é o destaque por ser tão importante na história, tão poderoso. Mas no geral parece que serviu mais para anunciar a introdução de um bebê e como vai ser importante um dia, do que investir nos 4 protagonistas adultos que já estão aqui agora e precisam desesperadamente de desenvolvimento. Como é a dinâmica deles trabalhando juntos, combinando suas habilidades, seus poderes. Até os filmes passados mostraram um pouco isso, né? Isso dos poderes também me chamou a atenção. Tem pouquíssima ação para um filme de equipe. Eles podiam ser muito mais criativos nesse sentido. O Reed mal usou os poderes. Quando ele usava era mais para relembrar o público que ele tem poderes. O fato da Sue poder ficar invisível não influenciou a história em praticamente nada, só para deixar a nave espacial lá camuflada. E é o tipo de coisa que é tão simples de resolver. Em uma cena só dela tentando esconder o Franklin do Galactus, eu acho que já ajudava. Eu vi um comentário uma vez de que esse filme é muito mais uma aventura sci-fi espacial do que um filme de herói, e eu concordo 100%. E isso não precisa ser ruim, eu acho que vai da interpretação de cada um. Na minha opinião, isso é bom e ruim. É bom porque traz uma atmosfera mais sofisticada e diferente dos 30 filmes que a Marvel já fez. Realmente parece algo novo, até mesmo dos filmes dos Guardiões da Galáxia, que são mais voltados para essa questão espacial, para aventuras espaciais. Mas o lado ruim é que quando você mais quer ver a dinâmica e a ação que um bom filme de herói pode trazer, você não encontra muito aqui. Tem umas cenas de ação, são boas, mas eu esperava bem mais.
Então vamos entrar na seção do elenco e dos personagens logo pra gente conseguir ter uma ideia melhor de cada um, tá certo? Começando pelo homem mais inteligente da Terra, Reed Richards, ou o Senhor Fantástico, interpretado por um cara que com certeza ninguém conhece, que nem tá em 80 filmes e séries que só em 2025, Pedro Pascal. Eu fiquei muito na dúvida se ele ia conseguir entregar e convencer na hora de fazer o perfil do personagem, que é mais frio e calculista. Um pai que nem sempre sabe se expressar, que é mais da ciência, mas adorei ver que no fim das contas ele fez um bom trabalho. Pra mim ele tá super perto de aparecer em coisas demais e deixar as pessoas meio saturadas, tanto que eu vi outras pessoas também com esse mesmo receio de não saber se ele ia conseguir desaparecer no papel e ser só o Senhor Fantástico e não o grande Pedro Pascal, que tá em tudo que é canto. Mas o feedback que tenho visto até agora é que a grande maioria concorda que ele conseguiu mais uma vez se destacar em uma performance que mostra como o cara é versátil e não sabe fazer só a mesma coisa sempre. O Reed acabou sendo um exemplo de personagem que mal usou os poderes, eu senti que a história não se deu o trabalho de dar a ele uma sequência de ação básica. Eu sei que o poder dele envolve muitos efeitos especiais, mas não é como se fosse a A24 fazendo esse filme, né? Ou uma produtora pequena, independente. A gente tá falando da Disney, podre de rica. E já tivemos filmes em que o personagem entregou umas cenas bem boas, bem dinâmicas, se esticando, mudando o seu tamanho, sua forma. Esperava um pouco mais de criatividade aqui também. E mesmo o grande vilão sendo o Galactus, também esperava qualquer tipo de menção, de conversa sobre o Doutor Destino, já que nos quadrinhos a rixa entre ele e o Reed é quase assim, milenar, uma coisa épica, faz parte dos quadrinhos há gerações. Acho que eles podiam ter preparado um pouco mais o terreno pro Vingadores, que vai ser ou o próximo filme ou um dos próximos filmes da Marvel, né? Da relação entre os dois, mas depois a gente fala do Doutor Destino, tá bom? Ah, e outra, achei de uma burrice absurda ele contar pro planeta inteiro, quando eles terminam daquela primeira interação com o Galactus, ele conta pra todo mundo que eles têm que escolher entre o planeta ou o filho deles. Se fosse eu ia falar na cara de pau, nossa pessoal, infelizmente ele não tá afim de negociar, e é isso. Mas ele contou, e o perigo que ele colocou o filho dele, o risco de vida, foi muito irresponsável. Mas é aquela coisa, ele é um homem da ciência, não sei se ele conseguiria omitir um detalhe tão importante, mas podemos todos concordar que não foi o momento mais inteligente do cara, né? Em seguida temos Sue Storm, que houveram boatos que seria interpretada pela Margot Robbie, vocês sabiam disso? Mas temos aqui Vanessa Kirby no papel, não vi muitos filmes com ela, mas os que vi achei uma ótima atriz, principalmente voltada mais pro drama, e concordo quem diz que ela é o coração da equipe e do filme. Aquele discurso que ela deu para dezenas de pessoas revoltadas na frente do prédio deles foi bem emocionante, e enquanto ela segurava a criança, né, foi bem corajoso também. E no fim acabou sendo o que eles precisavam para as pessoas entenderem que não é porque eles não querem abrir mão do filho deles que eles não estão dispostos a lutar pelo planeta. E o discurso dela relembrou as pessoas disso, que eles se recusam a estar numa posição em precisar escolher entre um e outro, e que vale a pena lutar pelos dois. Foi bem discurso de herói mesmo, gostei da sensibilidade que ela trouxe pro filme. Visualmente a atriz se parece bastante com a personagem nos quadrinhos. Gostei que a liderança da equipe variava entre o casal, entre o Reed e a Sue. Aquela cena dela deixando a barriga transparente pro pai poder ver o filho ainda no útero, acho que foi uma das coisas mais legais que eu já vi. Eu gosto de histórias que pensam em como pessoas superpoderosas usariam seus poderes na praticidade do dia a dia, e que mãe recusaria a oportunidade de ver o seu próprio filho, né? Foi lindo. Por falar nisso, eu vou ser bem sincero com vocês. Mesmo achando interessante o jeito como eles colocam o Franklin no centro da história, e mesmo assim eu preferindo que o destaque do filme fosse mais voltado em desenvolver os 4 adultos, vi um comentário dizendo que Quarteto Fantástico é um filme sobre maternidade. E isso me fez pensar tanto e olhar para esse ângulo de que mesmo que o foco seja a criança, a mãe também está envolvida nessa narrativa. Ou seja, mesmo a gente não conseguindo ter tanto acesso a conflitos internos dos personagens,
personagens ou conhecer mais deles intimamente, a gente tem acesso ao lado parental desses heróis, ao lado materno dessa heroína. E a cena dela gastando toda a energia no seu corpo para afastar Galactus do seu filho só mostra que ela tá disposta a fazer qualquer coisa por ele, até usar seus poderes de jeitos que talvez nunca tenha usado antes. Então olhar a história pelo ângulo da maternidade, a jornada de uma mãe que vê seu filho em perigo, de repente deixou a história um pouco mais interessante pra mim, e que talvez tenha mais desenvolvimento de personagem ali do que eu pensava. Agora, lembra que eu falei lá no começo que hoje eu ia me permitir ser um nerdzinho bem fresco? Pronto, o que eu vou falar agora é uma besteira muito insignificante, tá bom? Eu reconheço isso. Mas amo o quarteto, a Sue é de longe e sempre foi minha personagem preferida do grupo, nos quadrinhos, nos filmes, no videogame. É de longe a mais poderosa e que bom que eles mostram isso, mas... Porém, ela é super conhecida por barreiras invisíveis, né? Eu senti que eles mudaram tanto a pegada dos poderes dela, de um jeito que até agora eu não sei se eu gostei. A ideia dela alterar o espectro de luz e a gente enxergar meio que um arco-íris, né, perto dela, as cores se alterando, por um lado é legal, mas por outro... Cara, às vezes isso deixava a cena tão difícil de entender o que estava acontecendo. Eu queria que eles tivessem simplificado um pouco mais o que essa versão da personagem pode fazer. Porque aqui a gente não vê campos de força, barreiras, discos que a permitem voar. E são partes tão importantes da personagem em cenas de luta que você tirar isso me desanimou bastante. E é um visual tão bacana, talvez ela faça isso e a gente que ainda não viu, mas é outra personagem que queria ter visto mais dos poderes, que queria entender mais, porque como aqui é literalmente alterar o espectro de luz, até pra você enxergar o que ela tá fazendo, às vezes é meio difícil de dizer o que foi que ela fez, ou como ela fez, enfim, mas que é criativo e diferente de tudo que suas versões passadas nos cinemas já fizeram, isso é. Minha teoria é que eles não trouxeram essas coisas pra não deixar ela muito parecida com a Miss Marvel. Nos quadrinhos, a Miss Marvel tem praticamente os mesmos poderes que o Senhor Fantástico, né, de se esticar. Aí, na sua série, quando ela estreou na Marvel uns anos atrás, no Disney Plus, a gente viu que eles mudaram, né, que agora ela pode transformar a luz em estado sólido, que ela pode solidificar a luz e transformar da maneira que ela quiser, né, criar objetos, discos, barreiras, ou seja, na minha opinião, eles ficaram tão preocupados em garantir que o Reed e a Kamala tenham poderes visualmente diferentes nos cinemas, que acabaram dando os poderes da Sue pra ela. Kamala faz praticamente tudo o que eu queria que a Sue fizesse aqui, o que é uma pena de verdade. Uma outra crítica bem fresca é que eu adorava quando nos filmes antigos a personagem ficava invisível, mas a sua silhueta não. E o público conseguia dizer onde que ela estava mesmo estando invisível. Sem contar que é exatamente assim nos quadrinhos clássicos, né? Enfim. E não ter isso aqui é uma pena, porque você perde a oportunidade de fazer as pessoas acompanharem mais de perto o seu ponto de vista, né? A sua perspectiva. Agora, tem outro detalhezinho besta, que se eles tivessem colocado seria a cereja do bolo, mas não colocaram, que é o seguinte: como os poderes da Sue são mentais, são psíquicos, quando a personagem usa em excesso ou em grande quantidade de uma vez só, seu nariz começa a sangrar. É um jeito de mostrar que ela não é invencível e que tem um limite pro quanto ela pode usar. A cena dela empurrando o Galactus foi sensacional, mas teria sido ainda melhor se eles tivessem se atentado a esse detalhe. Eu fiquei esperando o tempo inteiro o nariz dela começar a sair sangue e nada. E a gente vê que ela se esforça tanto que morre, né? Então, se nem assim isso aconteceu, então eles com certeza vão ignorar essa parte da personagem. O que, mais uma vez, é uma pena, porque ia ajudar na construção de drama e tensão pra cena, né? Que a energia dela tá indo embora. Repetindo, não vou morrer por causa disso, não odiei o filme, dá pra me acostumar com essa nova versão, mas foi mais o choque de ver uma versão tão diferente do que você esperava e já viu antes, sabe? Mas enfim, a atriz faz um trabalho bom e quero muito vê-la explorar os limites e as tensões desses poderes que a gente ainda sabe tão pouco. O próximo aqui da fila é o seu irmão Johnny Storm, interpretado por Joseph Quinn. Ainda tô tentando decidir se gostei dele no papel ou não. Eu adoro esse ator, mas talvez essa tenha sido sua performance menos memorável até agora, das que eu já vi.
Não acho que ele combina com o loiro. Uma das minhas amigas que foi ver comigo adorou ele loiro. Eu acho nada a ver com o Joseph Quinn. E assistindo a divulgação do elenco pro filme, eu fico com a impressão que ele tá meio sem saco, sabe? Saco desse universo de herói, sei lá. É uma vibe um pouco, tô aqui só pelo dinheiro. Eu sei que divulgar um filme também faz parte do trabalho e que todo mundo ali tá sendo pago, né? Mas uma pessoa que tem carisma e mostra que quer estar ali, como o Pedro Pascal faz toda a diferença. Talvez não seja nada disso, posso estar errado, mas a vibe até agora, assistindo aí as entrevistas, as divulgações pro filme, tem sido muito essa. Mas ele faz um bom trabalho também, queria ter visto mais interações dele com a Sul, mais interações, mais implicância de irmãos, uma intimidade de que eles cresceram juntos, sabe? Não vi muito isso aqui, senti falta. Agora, sabe o que me deixou chocado? O quanto ele foi útil pra história. Vocês também ficaram? Gostei dessa pegada de fazer ele ser um pesquisador inteligente, que merece ser levado a sério, tanto quanto qualquer outra pessoa do grupo. Fiquei muito surpreso como ele acrescentou e realmente fez coisas relevantes. O cara basicamente aprendeu a falar o idioma de um outro planeta, conseguiu se comunicar com a surfista na língua dela, usou isso como estratégia para fazer ela mudar de lado. Então assim, mesmo ele ficando um pouco isolado da história principal, por boa parte do tempo, diria que até valeu a pena. E o possível romance entre ela e o Johnny foi ótimo. Uma ideia excelente, gostei. O próprio ator falou numa entrevista, ele gosta de espaço e gosta de mulheres. Então, uma mulher alienígena espacial faz super sentido do porquê chamaria a sua atenção, né? Agora, eu vi uns comentários e eu concordo de que eu não me importaria se ele fosse um pouco mais vagabundo, digamos assim. A personalidade inteira do cara sempre é ser muito atirado, né? É ser um safado, ter fama de pegador e tudo mais. E por mim, eles teriam trazido até mais isso aqui. Mas o resultado final também tá bom demais, isso aí é besteira. Ele ter só um interesse amoroso e ser um cientista atrás de resolver o problema foram adições bem legais mesmo, eu gostei. Sem contar que o seu visual é incrível. É o que mais usa os poderes do grupo de longe. Na cena que a surfista chega e ele pula do alto do prédio, né, voando em chamas no meio da noite, acho que essa cena tá até no trailer, foi a coisa mais bonita que eu já vi. O personagem não fica visualmente mais bonito, interessante e fiel aos quadrinhos do que isso. E parecia que eu tava realmente vendo uma arte de um quadrinho, de uma HQ. Então vocês estão vendo que nenhum personagem é 100% perfeito, né? Pode até ter pontos positivos, mas sempre tem espaço para melhorar. Em seguida, nós temos o último membro da equipe, né? Ben, ou o Coisa, interpretado por Ebon Moss-Backrack, que é um ator fantástico. O visual dele acho que é o mais fiel de todas as versões que já vimos do personagem no cinema. É igual aos quadrinhos, os efeitos são ótimos também. No geral, falando de um jeito bem grosseiro, ele meio que é o Hulk da equipe, né? O fortão que não tem muita paciência, pelo menos nos quadrinhos. Aqui, ele não tem nada de esquentado. Na verdade, ele é um amor de pessoa. Super paciente, cozinha no tempo livre. Eu me pergunto se ele consegue virar essa pessoa esquentada, super forte, quando a gente precisa de boas cenas de ação, em grandes batalhas, como em Vingadores, por exemplo, que vem aí. Porque aqui mesmo, a gente não viu nenhuma batalha com ele, né? Nenhuma luta. Confesso que eu gostei dele, mas sinto que a gente viu tudo pela metade. Metade de um desenvolvimento de personagem, metade de tudo. A questão dele ser meio depressivo por ter sido o mais afetado pela tempestade cósmica lá, pela radiação, e ser o menos humano visualmente falando, é extremamente superficial. O cara fica de cabeça baixa em uma cena e é isso, bem superficial mesmo. Fica implícito que o acidente fez ele perder contato com a sua própria humanidade, né? Por isso ele fica voltando pro bairro onde cresceu, meio que pra se reconectar com essa parte sua. Aí apareceu aquela moça professora da escola lá, que talvez eles fossem ter alguma coisa, mas isso também não vai pra lugar nenhum. E você se pergunta o que mais eles podiam ter explorado, né? Será que ele gosta dela, mas se acha feio? Será que ele acha difícil ter uma vida amorosa por causa da pessoa que ele se tornou? O fato de saírem por aí chamando ele de o Coisa não afeta ele em nada. Nossa, mano, se meu nome de super-herói fosse o Coisa, eu ia chorar demais, assim. Que nome horroroso, coitado. Mas o que eles mostraram, eu meio que curti também.
Eu achei interessante que ele tinha tudo pra ser aquele que pesa o clima do filme, aquele sempre mais triste, mas na verdade é sempre o ombro amigo, aquele que te coloca pra cima e diz que vai dar tudo certo, mas quando a gente vê, nem ele tá muito bem, sabe? Eu gostei dessa abordagem, eu só acho que faltou explorar mais a pessoa dele e saber balancear essas questões mais dramáticas com esse lado braço direito, brutamontes, que também faz parte do personagem, sabe? Acho que a maioria dessas questões que eu tô trazendo do elenco se resolve dando mais tempo de tela para esses personagens, mais filmes, mais aventuras, mais oportunidades deles serem explorados e desenvolvidos, e que o público assistindo consiga acompanhar tudo isso, né? Essa evolução. Realmente, para um filme só é muita coisa. Mas continuando aqui, temos também, né, por fim, a dupla, a surfista prateada, né, ou Shalla-Bal, interpretada por Julia Garner, e o grande Galactus, interpretado por Ralph Ineson. Repetindo, me surpreendeu o quanto eu gostei do Galactus. Sua primeira aparição foi impecável. Muita gente ficou enchendo o saco na internet também pelo fato da surfista ser uma mulher, como se isso fosse fazer diferença para a história. E lembrando sempre que essa personagem é fiel ao material original, e sem contar que a gente tá falando de uma realidade alternativa, né? Então eles podem brincar um pouco com isso. Mas, enfim, assistindo o resultado final, eu de verdade não consigo imaginar como alguém consiga ter um problema com a performance da Julia Garner, que é excelente. A cena da perseguição dela com o quarteto pela galáxia é muito boa, e sem contar que seu visual também é bom demais. Os efeitos especiais dela não tem como ficar melhores. Adorei ela, foi uma surpresa maravilhosa. Sobre o Galactus, a voz do ator sozinha já é bem intimidadora, né? Vendo uma entrevista com ele, eu pensei, meu Deus, não é possível que essa seja a voz normal do cara. Uma voz bem grossa mesmo, e acabou casando muito bem com o personagem. Agora, isso é outra coisa que na história eu não me importaria de ter mais contexto. Como o Franklin nos quadrinhos consegue criar planetas inteiros e alterar a realidade, a teoria principal que muita gente tinha, inclusive eu, é que ele estava atrás do Franklin para que ele crie planetas para ficar alimentando eternamente Galactus. Mas aqui ele ainda é só um bebê, né? E as falas do personagem são muito vagas. Que só o Franklin tem o poder para tomar o seu lugar e acabar com a sua fome, para o libertar dessa fome constante. Então, parecia que ele queria o Franklin mais por ele ter o poder de pegar o seu lugar, do que de fato ficar ali criando planetas e alterando a realidade para o Galactus e estar sempre satisfeito. Então, se a ideia era ele pegar o lugar do cara, como que ia ser isso? O Galactus era só um homem normal? Como que ele virou essa entidade cósmica? Como que o Franklin assumiria o manto do Galactus? Ele ia precisar morrer por isso? Porque o filme passa a impressão que ele queria matar a criança, né? Então faltou bastante. O cara era só uma vítima de poderes que ele não tem controle. Ele só queria a ajuda do Franklin e do Quarteto Fantástico. Eu achei que os objetivos do vilão aqui muito enigmáticos, e não sei se precisava ser assim. Talvez quando for reassistir fique mais claro, mas até agora acho que eles podiam ter elaborado um pouco mais isso. Mas agora vamos falar do final, como que as coisas terminam, né? Pra quem assistiu sabe que a Sul acaba usando toda a sua força pra empurrar o Galactus pra dentro do portal que eles conseguiram abrir pro outro lado da galáxia. E quando você acha que o Johnny vai se sacrificar pra manter o cara do outro lado, chega a surfista e toma o seu lugar. Então os dois personagens acabam presos super longe da terra do quarteto. Mas a gente vê que a Sul morre, né? Por uns momentos ali, eles não conseguem trazer ela de volta. E é justamente com o Franklin interagindo ali com a sua mãe que ela volta à vida. Seus olhos até ficam brilhantes por um momento. Aí a gente descobre que essa versão do personagem também tem o poder de trazer, como se ele não fosse poderoso o suficiente, ele ainda tem o poder de trazer de volta as pessoas que já morreram. Ele pode reviver as pessoas. Não sei se nos quadrinhos ele já fazia isso, provavelmente sim, mas continuo achando muito arriscado você ficar trazendo vários personagens novos que são mais poderosos e mais invencíveis. Só esse ano a gente já teve o Franklin e o Sentinela lá, o Bob, que também é outro cara surreal de poderoso. Então eles têm que tomar muito cuidado na hora de trabalhar em cima desses personagens,
Porque imagina só se em todo filme novo da Marvel daqui pra frente o Franklin aparece pra trazer de volta todo mundo que morreu. Não ia ter graça nenhuma, ninguém ia sentir que a história tem riscos, tensão ou consequências. A gente chegou num ponto em que as regras de como as coisas funcionam nessa saga estão cada vez mais confusas e mal explicadas, e meu receio é que a chegada do Franklin só contribua ainda mais com isso. Mas tudo depende de como vai ser explorado no futuro, né? E sabe o que mais me deixou curioso pra saber? Será que a existência do Franklin chamou a atenção da Morte, que conhecemos na série da Agatha? Se ela sentiu a presença do Billy, do Wicano, com certeza deve ter sentido do Franklin. E o Kevin Feige já confirmou que a Morte vai ser uma personagem que pode aparecer em múltiplos projetos ao longo da Marvel. Ela vai ter carta branca aí pra aparecer aonde eles quiserem, ela pode estar em qualquer lugar. Então, será que é só uma questão de tempo até que eles se encontrem? É a minha teoria. E já que o primeiro filho do casal já chegou, será que a Valéria vem aí? Talvez em algum dos próximos filmes dos Vingadores? Pra quem não sabe, Sue e Reed têm 2 filhos, Franklin e Valéria, os 2 com superpoderes, são super poderosos, e até fazendo parte da equipe em algumas histórias. Valéria, né, óbvio, sendo a mais nova, e eu me pergunto se em pouco tempo a família vai aumentar ainda mais. Eu espero que ela não venha por um bom tempo, sendo bem sincero. Como falei agora há pouco, a prioridade devia ser garantir que o público conheça e crie um afeto, uma intimidade com a equipe que a gente já tem. Coisa que não sei se aconteceu muito aqui, pelo menos não no meu caso. Também vale trazer as 2 cenas pós-créditos que temos depois que o filme termina. Como sempre, um é mais engraçadinho, que foi o último, mostrando a abertura do desenho animado do Quarteto Fantástico, que eles tanto mencionaram no filme. Acho que nem existe na vida real, acho que eles criaram pro filme mesmo, foi bem bonitinho. Mas a cena que vale a pena comentar mesmo é a primeira, que tem um gancho bem interessante pra Vingadores Doomsday, que vai chegar lá em dezembro do ano que vem. A cena se passa 4 anos depois de tudo que rolou no filme, Franklin já tá bem maior, e a cena é basicamente a Sue vendo ele interagindo com o Doutor Destino, que não chegamos a ver, né, se era o Robert Downey Jr., porque ele tá de costas, mas vemos o Franklin olhando pra um cara com um manto verde e segurando a sua máscara. A gente vê a máscara do Destino. E isso confirma que o cara vai usar o Franklin, que é super poderoso, ou pelo menos que ele tem interesse em usar o Franklin, pra moldar e alterar a realidade da Marvel, tipo WandaVision. Nos quadrinhos de Guerras Secretas, que vai ser a história que vai inspirar os próximos filmes, ele criou uma realidade em que ele basicamente era um deus e cada herói tinha um papel diferente, né? Alguns eram servos dele, outros sofreram lavagem cerebral, e ao que tudo indica, pelo que a gente tá percebendo, ele vai usar o filho da Sue e do Reed pra fazer isso. Aí ficam mais dúvidas, né? Esse Doutor Destino que a gente viu agora é dessa realidade paralela desse filme que a gente assistiu? Ou é de outra realidade e de alguma forma ele conseguiu acesso ao Franklin? Como que ninguém menciona ele se ele é dessa realidade? Eles sabem que ele é a cara do Tony Stark, do Homem de Ferro? Ou no planeta deles não existe um Homem de Ferro? Tô pensando em fazer uns vídeos no canal sobre isso, perguntas que precisam ser respondidas nos próximos filmes, se todas as cenas pós-créditos que não levaram a lugar nenhum, de alguma forma vão tomar direção nos próximos filmes dos Vingadores. É um papo que vai muito além do podcast de hoje, então já se inscreve lá no canal do YouTube que em breve vamos ter mais vídeos sobre a Marvel. Agora, sobre os números, de acordo com a Wikipedia e Box Office Mojo, o filme até agora arrecadou mundialmente uma bilheteria de mais de 250 milhões de dólares e custou mais de 200 milhões de dólares para ser feito. Como o filme acabou de estrear, ainda é cedo, é muito cedo para dizer qual vai ser o valor final. Muita gente espera que termine na casa dos 600 milhões de dólares, o que seria legal, mas no geral é um bom começo. São bons números iniciais e o sucesso vai depender se ele vai conseguir toda semana continuar arrecadando valores altos assim, ou se vai haver uma queda no interesse das pessoas, como é o caso em todo filme que entra em cartaz, né? Normalmente a primeira semana é a mais cheia e com o tempo o interesse vai caindo. Mas eu já vi muitas pessoas nas redes sociais falando que já viram o filme 3, 4, 5 vezes, ou que planejam ver de novo, então isso também ajuda bastante. E vamos ficar de olho, né, nos próximos dias, mas a recepção, pelo que eu vi até agora, tem sido super positiva, graças a Deus. Já passou da hora da gente ter um filme do Quarteto Fantástico bem avaliado, bem recebido, e tá tendo um desempenho bem semelhante ao de Superman, que saiu há pouco tempo, né, também, há poucas semanas atrás.
o que não me surpreende, são propostas bem parecidas, uma pegada mais vintage, mais fiel aos quadrinhos, e os dois filmes com críticas bem positivas. Já tá confirmado que vamos ter o quarteto nos próximos filmes dos Vingadores dos próximos anos, mas já ouvi uns boatos de que uma continuação do Quarteto Fantástico também tá sendo considerada, né? Mas é muito cedo para isso, ainda tem muita história pela frente. É um bom sinal para os fãs aí que adoraram a estreia dessa equipe no universo da Marvel. Bom, no geral eu diria que Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, podia ser muito melhor, muito mais interessante, podia ter mais ação. Não acho que a gente saiu apegado e tendo intimidade com essa família, pelo menos não do jeito que eu gostaria. A história é bastante apressada, deixa a desejar em algumas partes, mas diverte. Foi uma experiência bem divertida, foi ótimo ter assistido na pré-estreia, foi maravilhoso. O visual dessa realidade paralela é muito bacana, diferente de tudo que a Marvel já fez. Os efeitos dos poderes também são bem legais, a reinterpretação desses poderes é muito bacana de ver. As atuações no geral são excelentes. E, de fato, como o nome diz, são só os primeiros passos, o início dessa família, da nossa relação com essa equipe. E a expectativa é que uma hora vamos ver mais ação, mais dinâmica familiar nas cenas de batalha, se eles vão casar bem com o resto da Marvel, como que esse encontro vai acontecer. Tenho críticas, mas ao mesmo tempo gostei do que assisti. Recomendaria bem mais para os fãs de sci-fi, para quem curte filmes com uma pegada espacial, astronauta, explorador das galáxias, e para quem curte filmes de época também. É visualmente bem bonito mesmo. E claro, né, filmes da Marvel, que a gente tá falando de um filme da Marvel, obviamente. Ver na maior tela que eu consegui com certeza fez uma diferença, e o fato de ser um filme da Marvel que não te obriga a ver várias outras coisas para entender essa história também ajuda. O filme se passar no universo alternativo acabou sendo uma escolha bem esperta, porque tira as limitações que o universo tradicional da Marvel normalmente tem de precisar conectar e fazer sentido com tudo que veio antes. Então eu diria que vale a experiência, ainda mais se você curte essa pegada, esses aspectos que eu falei agora. Não que precise comparar, mas se eu tivesse que escolher entre esse filme e Superman, mesmo sendo fã do quarteto, eu diria que a história do Superman, apesar de também ser bem louca, com uns momentos bem viajados, a história é mais redondinha, a história se esforça mais para ter uma lógica sem furos. A mensagem também me pegou mais, então dessa vez eu diria que a DC acabou me cativando um pouco mais. Mas e vocês aí, ouvintes que já assistiram o filme, gostaram? Concordam que tem umas questões que podiam ser melhores? Ou acham que tudo foi incrível e sensacional? É o filme preferido do Quarteto Fantástico de todos que já saíram antes? Mandem suas impressões, suas críticas para quem tá escutando pelo canal do YouTube, podcast Sessão às 6. Temos a caixa de comentários por lá, eu sempre olho tudo que vocês mandam. No Instagram também estamos como @Sessão às 6 e no TikTok @PodSessão às 6. Mandem esse episódio para aquele amigo que já assistiu e já quer trocar uma ideia com spoilers sobre o filme, né? Compartilhar, curtir, tudo isso ajuda demais o projeto a crescer e alcançar mais pessoas. E assim vamos chegando ao final do episódio dessa quinzena sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Aos que escutaram até aqui, muito obrigado. Daqui a 15 dias temos um novo episódio, fiquem ligados, teremos novidades em breve. Vou ficando por aqui, um beijo enorme e até mais.